Primeiramente, feliz Páscoa aí pra você. Veio a vitória, né? E o pé esquerdo tá calibrado, hein, cara? Quase fez o gol ali. Estaria melhor se tivesse entrado, mas tá bom. Jogar que a gente treina durante a semana. É um jogo importante, cara. A gente sabia que o mais importante era vencer, independente se a equipe ia jogar bem ou mal. Futebol é resultado, então a gente sabia que a vitória hoje era muito importante. Voltamos a vencer, acho que o segundo tempo foi um segundo tempo muito bom. Então, continuar nessa crescente, continuar nessa batida, que a gente sabe que tem jogos importantes aí pra gente embalar novamente na temporada. O que você acha que foi diferente hoje, Natanael, para o time conseguir essa vitória? Cara, acho que a concentração, a postura da equipe, acho que foi primordial. Acho que a gente vinha jogando bem com a bola, mas em alguns momentos do jogo a gente vinha desconcentrando e tava acontecendo gols dos adversários e quando você sai atrás do placar fica difícil. Então, acho que a concentração, a atitude da equipe foi muito boa hoje e é manter isso para o decorrer da temporada. Natanael, como que você está vendo a escolha quando joga fora de casa? Está preferindo lá o Cuca optar mais pelo Saravia, força física e tal? Aqui no Mineirão você está tendo várias oportunidades. Como que o Natanael está reagindo a isso? Para mim, eu vejo natural quando você tem bons jogadores na posição, é normal que a equipe rode, normal que em determinado jogo o professor ache que a característica de um ou de outro se encaixe melhor, então eu acho de maneira natural, acho que a concorrência é boa, tanto para mim quanto para ele, e espero que nós dois cresçamos no decorrer da temporada para ajudar o grupo. Feliz Páscoa para todos vocês. Tava me cobrando muito, que o nosso no primeiro tempo não estava conseguindo jogar. A gente estava tomando pressão toda hora, não estava conseguindo chegar, chutar o gol. E ele pediu para mim, para o Scarpa, dar intensidade, dar dinâmica para o time, para que a gente pudesse chegar mais no ataque, fazer mais finalizações e conseguir fazer o gol. Conseguimos e conseguimos nossos primeiros 3 pontos. Valeu. Primeira vitória, você entrando ali no segundo tempo, queria que você falasse, né, sobre esse alívio do Atlético agora conseguindo essa primeira vitória sobre o Campeonato Brasileiro. Importante, é a primeira vitória contra uma grande equipe, né? Sem dúvida nenhuma, se o resultado fosse diferente, as coisas complicariam para a gente. Então, foi um resultado muito importante. Acho que a gente se comportou bem na partida. Tivemos, né, um pouco da facilidade depois de jogar com um jogador a mais. A gente soube jogar a partida e fizemos por merecer. O Atlético, quando você entra, o Atlético muda muito o esquema de jogo. Começa a tocar mais a bola. O que o Cuca pediu para você especificamente? Para ficar mais ali pelo meio, né? Jogando entre linhas e tentar fazer a pressão no volante, no zagueiro, né? Em quem estivesse ali para que fosse a minha responsabilidade. Mas acho que a equipe, de um modo geral, cumpriu bem as obrigações ali. Acho que é normal a equipe adversária ter uma vantagem em algum momento do jogo. O importante é, às vezes, saber sofrer e vencer no final. Scarpa, como é que você tem visto esse momento do Atlético? Porque a expectativa do torcedor é que o time rendesse muito mais, né? Mas hoje foi importante essa vitória. Como é que você está vendo esse momento? Olha, nós criamos bastante expectativas também pelo nosso elenco, né? Porque a gente está no dia a dia e vê quanto que cada um trabalha e se dedica para que a gente tenha o melhor ano possível. Infelizmente, os resultados não vêm às vezes e a gente jogando bem, criando oportunidades, não fomos eficientes e acabamos perdendo e empatando outros jogos. Eu espero que essa vitória contra o Botafogo seja um divisor de águas e que venham grandes coisas. Como que é para você, psicologicamente, ter começado essa partida no banco de reserva? Você foi o único que houve uma troca ali. Para você, isso é natural, é normal? Como que você reage? Não fui o único, né? Saiu eu e o Renzo, voltou o Natanael e entrou o Igor. Eu acho que todo mundo que está ali no elenco se dedica e faz o melhor para ter oportunidades. Ele entendeu que não era o meu momento de começar e ele é o treinador. E a equipe vinha mal e quando a equipe vem mal, acaba sobrando para alguém ou para alguns, enfim. São escolhas do treinador que a gente está aqui para respeitar não só o treinador, como o elenco de um modo geral, respeitar aquele jogador que entra no nosso lugar e que vai fazer o melhor para a equipe. No final do dia, o que importa é a vitória e eu estou feliz com ela. Os primeiros jogos assim, 2025 que você começou no banco de reservas, como foi isso para você assim, mentalmente? E a entrada do jogo assim, que você ajudou muito na dinâmica do meio de campo, como foi essa questão da mudança do time do Galo também no segundo tempo? Olha, eu já vim numa sequência muito grande, né, 16 ou 17 partidas diretas, então era normal em algum momento ter esse cuidado. E o importante é a gente apoiar a equipe, independente de quem vai jogar. Nós somos um elenco e para conquistar coisas grandes a gente tem que se ajudar, torcer um pelo outro. E o Igor vem fazendo um excelente trabalho, é muito dedicado, tem muita qualidade.
E é claro que no final do dia é o treinador que escolhe quem. A gente está aqui para cumprir com o nosso papel, profissionalismo, e é isso aí. Ô, Scarpa, só te perguntar uma coisa, agora acabou o dominó, agora vai ser xadrez dentro do avião? Como é que é essa história? Eu sempre tive vontade, sempre não, já tem uns 3 anos, né, que eu criei essa vontade de aprender xadrez. E aí criei coragem e resolvi fazer de uma forma interativa, assim, né, com o pessoal, fazendo lives nos horários meio aleatórios, assim. Mas o dominó ainda tá rolando. O Natanael joga, né, o Gabriel Menino também joga. E aí, às vezes, a gente joga um contra o outro, mas a maior parte do tempo eu jogo online e tal. Mas o dominó tá de pé. A gente veio para o jogo com essa mentalidade de ganhar ou ganhar. Estávamos fazendo jogos bons, mas as coisas não estavam acontecendo, os resultados não estavam vindo. Tivemos uma derrota que foi muito forte assim na questão de dolorosa para a gente contra o Santos. Não digo só por não fazer pontos no Brasileiro, mas da forma que foi, da forma que a gente jogou. Então, acho que aquilo ali, às vezes, no final das contas, é bom, né? Que aí dá um susto, a gente acorda e a gente veio para esse jogo, como o Cuca falou da última vez, né? A gente não quer entrar numa crise que não é nossa, né? Que não é pra gente. Então, a gente veio com essa mentalidade para o jogo, de ganhar ou ganhar. Então, foi uma vitória muito importante pra gente, que espero que dê uma confiança também maior pra gente na sequência do Brasileiro. O Liaco teve o adversário também, não foi qualquer um, né? Torcedor do Botafogo, provocando ainda no Libertadores. Isso entrou na cabeça também hoje para esse jogo, para ser mesmo um clima de final? Cara, para ser bem sincero assim, a gente não pensou muito das coisas que já aconteceram. É lógico que igual a gente escuta assim, igual eles gritando é campeão, então a forma deles, eu acho que fosse a gente também ia gritar assim. Foi como eu falei, a gente estava todo mundo com o mesmo nível de concentração, mesmo nível de pensamento na questão de querer vencer. Então era cada duelo, cada bola ali a gente tinha que ganhar. Foi um jogo que teve bastante combate assim das duas partes, mas a gente não entrou para não perder esses combates, né? Então acho que mais uma vez essa vitória vai dar uma confiança para a gente. Espero que dê uma confiança para a gente na sequência do Brasileiro. Liaco, o Atlético numa posição ruim no começo dessa rodada, né? Ontem quase ficou na lanterna se não fosse o Corinthians. Existe uma pressão entre vocês, uma conversa disso, dessa reação? Hoje a gente pode dizer que foi o começo disso, um reflexo talvez de uma conversa entre vocês? Pressão sempre tem, né? A gente joga num clube que te dá esse nível de pressão, né? Acho que quem não consegue suportar isso, acho que nem precisa estar aqui. O nosso dia a dia é com pressão, então a gente precisa fazer as coisas acontecerem, né? Foi como eu falei ali, a gente teve uma derrota contra o Santos que foi muito doída pra gente e que no final das contas, às vezes no futebol você precisa de tomar um susto. Eu digo pela forma que a gente jogou, como a gente entrou no jogo. Então essas coisas a gente vê sim, a gente conversa, a gente tem o nosso dia a dia ali de entender o que está faltando, o que precisa melhorar. Então a gente veio para esse jogo para fazer diferente, para ganhar, mas jogando bem, como a gente fez nos jogos, mas as coisas não aconteceram. Hoje a gente conseguiu essa vitória contra um time muito bom, contra um time que também vai brigar lá para cima da tabela. Então é uma vitória importante, num jogo importante que espero que dê uma confiança para a gente na sequência do campeonato. Foi quantos no joelho? O que aconteceu? 5 pontos. Eu não sei, ele caiu, daí levantou a perna e a trava passou no joelho, aí rasgou. Vitória, né, cara? Contra um adversário simbólico, né? Teve aquele reencontro da final da Libertadores. Eu queria que você falasse, na sua perspectiva, a importância dessa vitória sobre o Botafogo. Acho que eles estavam entalados aqui, né? Desde a final. A gente queria muito ganhar deles. Foi falado isso muito durante a semana, que era um adversário que a gente precisava ganhar. Não só por ser eles, mas pelo momento que a gente vinha passando. Feliz de a gente ter conseguido fazer um bom jogo, conseguido a vitória, que é o mais importante. Então, a gente espera que essa vitória seja para ser a do recomeço, né, de alavancar, de começar a voltar a vencer e sempre brigar lá em cima na tabela.
Rubens, fala um pouquinho do seu momento, porque você virou titular do Atlético. Independente de ser no meio de campo, no segundo tempo foi para lateral. Como é que você está encarando esse momento, enfim, ter a titularidade no Galo? Eu estou feliz, né? Eu sempre lutei muito por isso. Mas a gente sabe que ninguém tem cadeira cativa ali. Tem sempre que estar fazendo o seu trabalho, porque tem jogador que treina bem, que faz bons jogos, e sempre tem essa disputa. Uma disputa saudável, mas tem. Então, quem está jogando sempre quer manter o seu lugar, mas tem que fazer um bom trabalho para sempre estar ali, né? Tendo as oportunidades. Aqui, seu filho, né? Tá aqui com ele na Páscoa, 5 jogos, Atlético agora como visitante. Bom, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Disputando um grande jogo. Parecia jogo de final, né? E pra gente se tratava de uma final, até porque a gente precisava somar no Brasileiro. Então eu acredito que o espírito que entramos hoje é espírito de decisão, né? E eu acredito que esse é o espírito que nós temos que entrar em todos os jogos. E eu acredito que as coisas vão começar a acontecer agora e a gente tem uma sequência, né, muito grande pela frente. Já viajamos amanhã para poder chegar na quarta-feira na Sul-Americana e fazer um grande jogo. Ô, Rony, você acha que essa vitória vai modificar um pouco o astral do time? Porque sempre tem aquela cobrança, né? Aquela coisa de vinha primeira, muita finalização, às vezes é finalização. Hoje ganhou, não foi um placar dilatado, mas uma vitória importante. Bom, eu acho que a cobrança ela já vem desde a gente, né? A gente se cobra bastante, até porque nós somos campeões mineiros, né? E a gente sabe da responsabilidade que nós carregamos. E eu acredito que esse elenco é um elenco que se cobra bastante, um elenco que dá a vida, né, aqui dentro do clube, se cuida muito para todos os jogos estar ali, né, dando o seu melhor. Então eu acredito que esse é o espírito da nossa equipe e eu acredito que essa vitória nos dá tranquilidade aí para a sequência do campeonato, né? Agora é virar a chavinha, porque quarta-feira temos uma pedreira aí pela frente e é lá e com o pensamento de vencer, de buscar os 3 pontos, e a gente sabe da importância que é. E eu acredito que a gente tem um elenco que é muito cascudo, um elenco que sabe o que quer nas competições, e eu acredito que estamos no caminho certo. Obrigado aí, Rony. Tá aí. Olha o movimento em cima do Coelho aqui, gente. Vamos ouvir o Coelho aqui. O movimento é intenso aqui em cima do Coelho. Vamos ouvir aqui. O homem que fez o gol da vitória. Foco principalmente, até porque a gente já foi falado, a gente teve reuniões com eles. Acredito que esse é o ponto que você quer chegar, né? Dessa arbitragem. Mas, nada, a gente tem que fazer o nosso melhor, deixar nas mãos dos responsáveis, né? E a gente fazer o nosso melhor. A gente acredita que fazendo o nosso melhor, se concentrando no que a gente tem que fazer de bem, no dia a dia, trabalhando, acredito que a gente vai conquistar muito. Obrigado. A importância para você de fazer o gol que deu a primeira vitória do Galo e esse alívio no Campeonato Brasileiro. Não, é importante essa vitória. Acredito que é muito mais pelo fato que a gente não vinha ganhando, a gente não tinha ganhado ainda no Brasileiro. Então, importante sim, mas importante o desempenho do time, que conseguiu corrigir, mostrar uma outra cara, né, do que a gente fez contra o Santos. Então, isso importa muito mais. Obrigado. Sabíamos da necessidade de vitória, principalmente no Brasileiro, né? Era a 5ª rodada já, onde a gente não havia vencido. Das 5 rodadas, 3 dentro da nossa casa. Apesar de a gente estar invicto em casa, ficou alguns pontos no caminho. Então a gente sabia que era necessário uma boa vitória hoje, diante de uma grande equipe, para que a gente pudesse afastar qualquer crise ou qualquer momento ruim aqui dentro do clube. Então foi uma boa vitória, onde a gente conseguiu fazer um grande jogo, fiz 2 boas defesas, uma cara a cara ali onde eu consegui sair num ajuste muito fino, pude chegar antes do atacante deles, pude dar minha parcela de contribuição. Então feliz pelo resultado, feliz pela vitória e sabendo que fomos peça importante numa vitória tão difícil hoje contra a equipe do Botafogo. Tem um assistente chique aí agora, hein? Breno Galante, arrumando sua luva, bacana, hein? Falou que deu azar. Deu azar, hein? Vamos falar daqui a pouco que o Breno que deu azar pra gente, né, Breno? Falou que amarrou errado, né? E que você pagou bem. Aqui, mas falando desse jogo, cara, Botafogo, né? Muito recente, vieram à cabeça muitas lembranças daquele jogo.
E uma vitória contra o Botafogo, ela é simbólica não só por ser a primeira no Brasileiro. Ela é simbólica por ser a primeira no Brasileiro, simbólica por ser diante de um grande adversário, um adversário que com certeza vai brigar na parte de cima da tabela, que teve um grande ano no ano passado, atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, com certeza passa isso pela nossa cabeça. A gente lembra desse jogo, que era algo que a gente buscava muito e infelizmente, coletivamente, individualmente, a gente não estava numa tarde feliz naquele jogo lá em Buenos Aires, mas importante essa vitória, sabendo que é um concorrente direto lá no final da competição, então você fazer 3 pontos dentro do seu concorrente direto é sempre bom. O Everson, a gente sabe que o torcedor do Atlético está bem incomodado, ainda está incomodado com a posição do time, né? Mas uma vitória é muito importante. O lado do jogador nesse momento, né? É uma vitória, mas ainda falta um pouquinho mais para poder ainda almejar, né? Brigar lá em cima. Sim, lógico, sabemos que é apenas a primeira vitória e foi na 5ª rodada, lógico que a gente não queríamos isso, a gente trabalhou para que a gente pudesse nesses jogos em casa fazer o máximo número possível. Dos 4 jogos que antecedeu esse daqui, a gente jogou 3 vezes melhor que o adversário, mas não conquistou o resultado positivo. No Santos a gente foi muito abaixo. Então a gente sabia que era, independente de se jogar bem ou mal, a gente precisava muito dessa vitória. Então foi uma vitória que nos dá confiança, mas sabemos que a gente precisa remar um pouquinho mais no Brasileiro para que a gente possa estar mais na parte de cima da tabela.